Estimado Amandio Júnior, esses protestos que vocês também têm como bandeira, né, vamos dizer assim, esse braço da nossa fascisca, que é para protestar no bom sentido, com inteligência, com grandeza, como é que você faz essa correlação com o que aconteceu em junho de 2013, que deu uma coisa que o povo estava por aqui e que os 20 centavos do aumento das tarifas de ônibus foi o motivo, mas não era só aquilo, mas que tomou também um rumo desenfreado, né? Naquele momento eu acho que foi muito importante, mas acabou seguindo depois para um caminho de muito interesse político, na verdade, né, Neri? Como tudo no Brasil, se politiza tudo. Né? Se você usa a camisa vermelha porque você é de partido, se você usa a camisa azul é de outro. Né? Os políticos acabaram entrando nesse movimento, está aí o resultado, morreu um menino da imprensa aí, por uma grande bobagem, agora foram descobrir que tem gente por trás disso, de partido político, enfim. Mas tudo isso, no meu entendimento, é reflexo do exemplo. O exemplo arrasta as multidões, né? E sem ficar aqui falando sobre partidos, os exemplos que nós temos no país hoje, e até próprio no estado aqui de Santa Catarina, são os piores possíveis, não é? Nós temos um governo extremamente populista, nacionalmente, com uma propaganda gigantesca, e que a população não consegue enxergar todo esse positivismo que nos pregam. Nós definitivamente não temos infraestrutura. Eu viajo pelo Brasil todo, voltei de Salvador agora, desembarquei lá no aeroporto, eu me senti numa rodoviária. Eu não estou dizendo que a rodoviária é melhor ou é pior, entendeu? Mas é uma vergonha. Em Salvador, como nós falamos antes aqui, a rodovia 101 aqui está há 19 anos, em Salvador tem um metrô que está há 13 anos e não andou 1 centímetro ainda. Tudo isso é reflexo desse despreparo. E a população não suportava mais, acabou entrando numa onda de ir para a rua, eu acho que com todo direito, até com todo o dever, porque esse é o dever da população. É um dever até cívico, né? Cívico. Desde que não bagunce, né? Naturalmente. Agora, acabou que esses partidos políticos entraram e esculhambaram tudo. Agora nós precisamos mudar, não é as pessoas. As pessoas começam a falar nas pessoas que tem que mudar o prefeito, tem que mudar o governador, tem que mudar o sistema. O Gariba aqui é culpado disso, daquilo. Eu acho que falta muito para ele fazer, sim, mas o sistema não deixa. O nosso governador, por exemplo, eu posso falar, eu votei no governador, mas estou arrependido, porque eu acho que o nosso governador não tem pulso firme. Né? Mas a Dilma arrumou 3 bilhões para o Estado de Santa Catarina, mas é um empréstimo. Vai ter que devolver, vai ter que pagar? Migraram todo de um partido para outro para atender uma expectativa lá que poderia acontecer de que o governo federal, quer dizer, acabou a oposição no Brasil. Não existe mais oposição, acabou a oposição. Porque o Aécio Neves para mim é um grande de um covarde. Porque ele era para ser o grande oposicionista de tudo que está aí e não aparece em absolutamente nenhum tipo de lugar. Mas agora vem o Eduardo Campos, candidato. O Eduardo Campos até antes de ontem era governo e vai falar o que agora? Era governo. Nós estamos perdidos nessa situação toda. Nós não temos oposição, nós estamos vivendo uma mentira muito grande, porque nós não temos infraestrutura, nós não temos saúde, o governo vende a mil maravilhas, quebrou a Petrobras, não é eu que estou dizendo, é só você ler, é só você interpretar os números, sim, né? Sim. Não estou aqui dizendo para defender esse ou aquele, eu estou falando o que é real, o que é verdade, né? Então, para que caminho nós estamos seguindo? Não é? Eu critico muito essa postura de governo que você diz o seguinte, olha, é impossível andar nas estradas. Ninguém gosta. Você vai a Balneário Camboriú aqui, eu vou muito a Florianópolis, você fica horas, não é, para andar na estrada. Aí você vai falar para o governo, sabe o que o governo diz? O governo diz assim, o problema não é que nós não temos estradas, o problema é que nós demos dinheiro demais para o povo e o povo agora está conseguindo andar de carro. Todo mundo tem 3, 4 carros. Eles desvirtuam tudo isso e está errado. Está completamente errado. Onde é que nós vamos parar com esse trânsito? Né? Então, são discussões inócuas. O próprio governador não sabe se vai fazer uma ponte em Florianópolis ou não vai fazer. Isso é ridículo, é absurdo, porque não adianta fazer mais uma ponte, Neri. Tem que investir em transporte público de qualidade. De qualidade. Não é verdade? Para os caras poderem ficar em casa, né? Eu pergunto para você, sabe uma pessoa com câncer aqui de Rio do Sul? 2h30 até Florianópolis. Ele fica, às vezes, 2 horas para atravessar a ponte, para ir até numa ilha, certo? Para ser atendido. O governo quer dar exemplo, tira todos os prédios, todos os órgãos públicos da ilha e traz para o continente. Isso é um bom exemplo.
Agora, pode ir a Florianópolis. Todos os órgãos públicos, federal, estadual, estão construindo... Não, e continuam construindo prédio de frente para o mar. Frente no terreno mais caro. E na ida para as praias, que é onde está tudo engarrafado. Isso é uma grande hipocrisia. Eu não admito isso. Eu acho isso o fim da picada. O fim da picada. Estimado, você acredita que nós vamos ter a 470? Eu falo que até em Indaial, sempre, eu estou dizendo aqui, eu estou há 15 anos aqui na TV. Desde que a TV abriu, fui convidado, estou aqui. Há 15 anos eu venho batendo nessa tecla, estimado. Que eu vou viver mais 40, mais 30, ou mais 20, ou mais 60, e não vou ver a duplicação da 470. E o exemplo está na 101, que nunca acabou, e vai demorar um tempão para acabar. Agora, as máquinas roncaram um pouquinho lá no Gaspar, entre Navegantes ali. A gente sabe que esse ano é um ano eleitoral. Sim. Vieram aí, a própria presidente veio 5, 6 vezes, é uma questão de honra, 2011 começa. A gente sabe que isso tudo é palanque eleitoreiro. Você acredita que de Indaial para cá, nós vamos ter essa 470 em 10, 15 anos? Eu acho muito difícil pela incompetência do governo, né? Independente de que governo que esteja lá. Sim. É muita incompetência num processo só, porque veja só, o grande problema do Brasil, entre aspas, antigamente era o quê? Não tinha dinheiro, não é? Não tinha dinheiro. Muito bem. Agora tem dinheiro e não se consegue realizar. Todas as obras em que nós andamos, em que você anda, em que eu ando, que a população anda, foram obras feitas durante o governo militar. Inclusive a 470. Sim, a 470 foi no período os militar. portos, os aeroportos, e são os mesmos até hoje. O que se fez nesse país durante todo esse período? É um absurdo o que acontece, né? Se a 470 vai sair ou não vai sair, eu não sei, mas eu duvido. Estimado, se rouba muito? Eu acho que se rouba pouco, no final de tudo. Tem tanto dinheiro que se rouba pouco, se preocupa com pouco, e o que se preocupa é mais o seguinte, não é se vai fazer obra ou não, é se tu está roubando mais que eu ou não. E não se deixam fazer as coisas. Não se cria um bom senso, Neri. O dinheiro tem de sobra e a gente sabe disso. Estimado, nós tínhamos um slogan, que a nível de Estado, o slogan de todos os catarinenses, independente de quem vota nesse ou naquele. Na última eleição de governador, agora vamos ser de novo, isso foi em 2010, porque 2014 tinha passado 2010, que dizia as pessoas em primeiro lugar. E agora a gente percebe que é os partidos em primeiro lugar, porque está tudo se juntando. Parece que tudo é aquela porquinha que tem 30 tetas a cada lado e está todo mundo querendo agarrar para ficar mais 4 anos bem bom. É mais ou menos isso, estimado. O sistema é esse. Por isso que eu disse para você que não tem que só mudar as pessoas. Se não mudar o sistema, as coisas continuam assim. Eu posso falar, eu fui presidente do Democratas, que é um partido, não é? Aqui hoje não sou mais, sou filiado e tenho simpatia, enfim, mas eu tenho a minha empresa, tenho as minhas coisas e não tenho mais essa vontade política. E não tem esse projeto político? Não tenho, absolutamente, de verdade. E confesso, tive já. Eu achava que eu poderia contribuir num determinado momento, que eu teria capacidade de, quem sabe, ser prefeito de Rio do Sul um dia, mas eu não tenho mais porque o sistema não me permite e eu não tenho estômago para isso, sabe? Eu, na última eleição, por exemplo, eu apoiei o partido do Dr. Jorge, que eu acho que é uma pessoa extraordinária, certo? Mas não fui eu que quis, foi o partido que quis, a gente faz isso sempre democraticamente. Hoje o Fernando Miller é presidente do partido. Mas eu desaprovo em 100% o que foi feito. O Milton, que é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, mas eu desaprovo a saída dessa gente toda para um outro partido, porque tem interesse único e exclusivo de manutenção no poder. De poder, né? De poder. Né? De poder. Então, é mais ou menos assim, ó, vamos jogar bola, entendeu? Você faz o teu time, eu faço o meu time. Começamos a jogar, tá 5-0 para ti? Ah, não, para aí. Vamos trocar de camisa, vamos fazer um negócio, porque aqui, nesse momento que eu estou perdendo, não interessa mais. Eu quero ir para o teu lado, porque... Não pode ser desse jeito. A gente tem que ter opinião, a gente tem que ter firmeza, a gente tem que seguir em frente dentro dos ideais. E não mudar de acordo com que agora o poder está aqui, nós temos que migrar para lá. E essa migração toda faz mal para o currículo das pessoas. Essa migração toda faz mal para a comunidade. A gente não deveria aceitar isso, sabe? Eu acho que isso acaba desvirtuando a criação, esse negócio dos partidos políticos, desvirtua tudo. Mano, na verdade, hoje o país tem quase 40 partidos políticos. Isso é um absurdo. Porque todo mundo tem um fundo de campanha, todo mundo se agarra, cria um partido, aprova lá não sei quantas mil assinaturas, vai para o Tribunal Regional Eleitoral, vai para Brasília, vem dinheiro, aí o que faz? Tem aquele 30 segundos de rádio, 1 minuto de TV, mais não sei o quê, e todo mundo se agarra nas negociações. E quem tem é mais forte precisa, porque precisa mais tempo. E aí começa a negociar. Tem onde tem negociado, tem dinheiro. Exato. E aonde tem negociado na política, normalmente tem dinheiro meio sujo. E o problema desse dinheiro todo sujo
ele ainda, no meu entendimento, fica em segundo plano. Um grande problema é que você não consegue gerir o Estado, seja o município, seja o Estado, seja o federal, porque você não consegue colocar nas cadeiras as pessoas certas no lugar certo. Você tem que atender aí a esses conchavos políticos, ou seja, essa fatia do bolo aqui é para esse partido, aquela, e você tem que engolir quem eles te entregam para... E aí acontece todo esse desastre de gestão pública que nós temos por aí. Como é que você vê essas 36 secretarias de desenvolvimento regionais, que é para ter o povo mais perto do governo, mas o Alto Vale tem 4. Uma despesa durante o ano de R$1 milhão para cada uma. Como é que você vê isso? Eu sou contra, na verdade. Por exemplo, o Alto Vale poderia ter uma. A ideia não é boa, ruim, né? né? A ideia é boa, ideia né? não é ruim, né, Neri? Agora, se você for a fundo mesmo, existe pouca autonomia para um secretário, né? E vira e mexe, vocês vê as pessoas tendo que recorrer a Florianópolis, ter que ir lá, porque se não for lá as coisas não saem. Passa pelos secretários, deputados, ainda passa por lá, né? Toda essa sistemática de que um tem que dever alguma coisa para o outro, um favor, ó, estou te fazendo isso, mas você... Então esse tipo de coisa destrói um país. Essa cultura não vai mudar? Não vai mudar porque isso está intrínseco. E outra coisa, é importante que a gente diga, a população reclama muito dos políticos, ou da ineficiência, ou da corrupção, mas todos os políticos são a amostra da população. Afinal de contas, todos os políticos que estão nos cargos hoje têm o aval da comunidade. A procuração foi dada pelo eleitor. Não é? Então, é uma amostragem. Ah, mas não apareceram melhores, ou eu tive que votar nesse. Isso eu acho que é uma desculpa que não cabe muito.